Senhoras e senhores, estou sem voz, mas estamos de volta. Amanhã, nesta quinta-feira, São Paulo e Barcelona se enfrentam para a Libertadores. São Paulo ainda lutando para ser o primeiro do grupo, precisa vencer os seus 2 jogos, ou não exatamente, mas a gente vai explicar sobre tudo isso aí. Vai encarar o Barcelona, e o São Paulo já está classificado, vale lembrar, mesmo que seja em segundo, já está classificado. O Barcelona já está eliminado, mas tem esse jogo aí amanhã no Morumbi, nessa quinta-feira. Temos muito a falar sobre esse jogo. Primeiro vamos falar da situação do grupo, depois vamos falar da escalação possível do São Paulo, sobre o público que vai ao Morumbi. Muitos assuntos aqui, portanto, então faz o seguinte, ó, nos deem likes, inscrevam-se no canal e dê o seu palpite na KTO. Fique atento no nosso Instagram, Arnaldo Tironi 1, que vai lá ter a boa, a dica para esse jogo. A odd bacana para você fazer o seu palpite nesse jogo, e em outros também que você quiser. Então, usa esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição e o cupom tricolor que tem 20% de bônus no seu primeiro depósito com a KTO, certo? Muito bem, Arnaldo, vamos começar falando da situação do grupo do São Paulo. Como eu falei, o São Paulo está classificado, o Tadjeres também está classificado, Barcelona e Cobresal estão eliminados, mas o jogo amanhã para o São Paulo vale a permanência da possibilidade de ser o primeiro do grupo. É isso? É isso, né? Depois da vitória na marra do Talheres sobre o Cobressal 1-0, a situação mudou um pouquinho. O resultado da vitória do Talheres era mais do que provável, mas a vitória por um gol só de diferença deu ao São Paulo uma segunda possibilidade de ser primeiro do grupo, por curioso que pareça. Se o São Paulo empatar com o Barcelona no Morumbi, que seria um resultado muito ruim em princípio, ele continua dependendo de uma vitória simples contra o Talheres para ser o primeiro do grupo, né? Porque ele venceria o Talheres no saldo de gols. Perfeito. Então, o São Paulo pode ser o primeiro do grupo com 15 pontos, vencendo as duas, ou pode ser o primeiro do grupo com 13 pontos, empatando com o Barcelona e vencendo o Talheres. Essa é a possibilidade que se abriu depois dessa vitória magra do Talheres sobre o Cobressal. Agora, Aliás, o gol foi no final, né? foi no finalzinho do jogo, 1-0, É. na marra. O Talheres até, pra você ter uma ideia, teve jogador que cavou o terceiro amarelo para entrar limpo na fase eliminatória. Estava pensando lá na frente já. Sei. Nem no jogo com o São Paulo, né? Mas à frente. Agora, não estão exatamente eliminados das competições todas Barcelona e Cobressal. Por isso foi duro o jogo do Talheres e por isso será o jogo do São Paulo, porque vale vaga Isso. naquele rebolo da Copa Sul-Americana com Libertadores. Então, para o Perfeito. Barcelona, é bem importante se arrancar um ponto com o São Paulo. É importante. Né? O Barcelona vem com sob nova direção, é diferente daquele time que enfrentou o São Paulo lá na estreia do Zubeldia e perdeu por 2-0 lá em Guayaquil. Então, é esse o contexto do grupo, esse resultado, se for analisar na prática, é péssimo, mas ele não elimina, empatar com o Barcelona, a possibilidade do São Paulo de ser primeiro do grupo com a vitória sobre o Talheres. Muito bem, então, essa é a situação. Na verdade, para o São Paulo, como disse o Arnaldo, né, tanto faz o empate como a vitória amanhã. É claro que a vitória seria mais legal, de qualquer forma vai ter que ganhar o último jogo contra o Tajeres, essa é a situação do São Paulo. Muito bem, Zubeldia, aliás, veja lá o nosso bingo do Zubeldia no nosso Instagram também, tá bom, hein? Sensacional, meu. Fiquem atentos. Bom, mandem aí os seus comentários sobre esse vídeo, a gente vai falar mais sobre ele, e vamos se inscrever para tentar chegar em 300 mil inscritos. Essa é a nossa meta, que a gente está lutando bravamente para chegar em 300 mil inscritos aqui no nosso canal. Dê a sua força aí para a gente. Vou até colocar aqui, ó, 300 mil, pô. Se inscreva aí no canal, Vamos, vem com cara. a gente. Bom, Arnaldo, e sobre o time? Acho que a grande questão e a grande possível novidade nesse time aí é que o Lucas, enfim, volta de contusão. Está pronto, como já tinha antecipado o Zubeldia na coletiva depois do jogo contra o Fluminense. Quinta-feira, o Exato. Lucas está disponível para jogar. A questão é, começa jogando, vai para o banco, se entrar, vai entrar onde? Lembrando que não tem o Caleri, lembrando que não tem o Luciano.
Não, o certo? Luciano joga. O Ah, o Luciano Luciano joga joga. Libertadores, desculpa. O Luciano não tá. Isso. Exatamente. Então, quer dizer, pensando que não tem o Caleri, não tem o Pablo Maia, esses caras estão todos machucados aí. Mas pintou o Lucas na jogada. E aí? Pintou o Lucas na jogada, né? Os desfalques são Caleri, Maia, Rato, Rafinha, né? Lesionados. A, a questão do Lucas, né? A recuperação do Lucas até foi mais cautelosa do que se imaginava. São 40 dias sem jogar. Ele jogou pela última vez na estreia da Libertadores, justamente contra o Talheres lá na Argentina, derrota sob o comando do Carpini, sentiu a lesão muscular, que é a segunda lesão muscular grave da temporada, então existe uma cautela grande para a volta dele. E aí isso indica a dúvida de iniciar ou não a partida. Normalmente o Lucas não é um jogador de banco, né? Nem com o Dorival era, embora só na primeira partida. A primeira partida ele ficou no banco contra o Atlético Mineiro, mas ele tinha acabado de chegar, tinha acabado de desembarcar, né? Depois ele foi jogando, né? E até jogou talvez mais do que devia com o Dorival em termos de minutagem, e com certeza jogou mais do que devia com o Carpini desde a estreia lá contra o Santo André. Então é um jogador suscetível à lesão muscular, e aí, olha, Tione, eu não tenho exatamente a informação, mas eu não estranharia se o Zubeldia começar com o Lucas no banco, até pelo sistema de blitz total que o Zubeldia gosta de desenvolver, preocupado com o jogador estar tá inativo há 40 dias. Com essa cautela, ele teve, até o momento, se você for reparar, com o Luiz Gustavo, com o Moreira, com os jogadores que voltaram das lesões, ele tem tido um pouco mais de parcimônia Sim. para que isso não se repita. Ah, aí você vai falar, pô, o estádio vai estar cheio, todo mundo vai ficar gritando Lucas, Lucas. Vai, mas como disse o Zubeldi, ele está, como é que é? Desapegado às amarras. Sim, Então, verdade. se for para colocar o Juan de titular e o Lucas de reserva, é uma hipótese, por exemplo, é uma hipótese, eu acho que ele não pensaria na reação da arquibancada e tal, não sei o que lá. Tal. É claro que tudo isso está em jogo, né? Mas É, eu acho que ele está desapegado dessas coisas, né? Desenraizado, digamos o assim. mais sensato seria isso mesmo. O cara tá É. voltando agora, pode entrar ao longo da partida, não jogar, não entrar tanto, ver se vai se é um jogo que vai necessitar muito dele, vai que o São Paulo resolve na melhor das hipóteses, né? Começa a formar o placar antes, aí ele pode entrar com mais calma. Seria o mais sensato mesmo, mas claro que vai ter. é, a galera vai querer ver o Lucas em campo e tal. Teve um negócio curioso, o Lucas tem um desses que os caras fazem quiz com o jogador, né? Quem é o melhor, não sei o que e tal. Ele apareceu num desses aí, desses 1000 que tem agora no Instagram e outras redes, do cara falando sobre várias coisas. E aí uma pergunta era: do que você se arrepende? Daí, você viu o que ele respondeu? Não, como é que foi? Eu me arrependo de não ter cuidado do meu corpo antes. Não quer dizer que ele era um maluco que não cuidou do corpo, não é isso. Assim, daí ele explica, de ter um fisioterapeuta particular, de ter um cara que fizesse um trabalho comigo particular e personalizado desde muito cedo. Daí ele até complementa, fala assim, não, eu comecei cedo, eu comecei com a minha preparação pessoal aos 25 anos. Mas se fosse hoje, eu teria feito isso antes ainda. Antes ainda. É Antes ainda dos interessante. 25 anos. Ele sempre foi um cara É, muito profissional e tal, mas é interessante isso, né? Ele não é um cara é. descuidado com o corpo, mas também dá uma medida como ele deve estar incomodado com essas contusões em sequência, né? Ele até pensa, Uhum. pô, se eu começasse antes, talvez eu fosse mais, tivesse mais força, tivesse mais condição e tudo mais. Então ele respondeu isso sobre essa questão. Ele tem se Interessante. machucado bastante no Uhum. São Paulo nesses últimos tempos. Muito bem. Com o Lucas, Arnaldo, será que dá para inventar uma escalação aí? Me parece, eu vou chutar, vai a linha de 4 de sempre. Alisson, putz, eu acho que ele vai com o mesmo, puta, mesmo time, já não sei mais. Difícil, hein? Na naturalidade, ele sairia o Juan e entraria ele, o Lucas, me parece. Mas aí tem aquela coisa, o André é melhor por dentro do que pelo lado. Não foi tão bem pelo lado. Você consegue arriscar alguma coisa? Não, até porque eu acho que o São Paulo tem uma outra volta importante que pode até
fazer parte do time titular, o Michel Araújo, que não jogou contra o Fluminense, É e verdade. porque estava suspenso e pertence ao Fluminense, que vinha jogando bem. E também vejo que ele tem, nessas escalações diferentes, procurado, sem descaracterizar o time, revezar um pouco os jogadores para não extenuá-los. Tem alguns bem perto do limite, né? O É, Luciano e o Igor Vinícius, eles estão no limite, mas eles estão suspensos do jogo do Brasileirão. Então, talvez eles joguem de início. Mas eu assim como eu não tenho a convicção, o que eu acho é que está arrumando, para mim, vai ter a sétima escalação diferente em 7 jogos, sim. certo. Mas eu acho que o sistema está arrumando um pouco mais para esse sistema com linha de 4, 3 no meio, sendo que o terceiro podendo fazer um do lado do campo. E aí a questão do Luciano e mais 2 na frente, ainda mais quando o Caleri não. E aí esses 2 na frente podem ser quaisquer, pode ser Lucas e André, essa é a preferência da torcida. Pode ser a volta do Ferreirinha de titular, jogou de titular contra o Barcelona e foi bem. Então, assim, eu acho que ele, até para dificultar um pouco para os adversários e por rodízio que ele tem feito no time, talvez troque um ou outro jogador, sabe? É. Muito bem, então tá aí, é a perspectiva da volta de Lucas, não sabemos se titular ou se reserva. E por fim, o público, já tem 40.000 ingressos vendidos, não é isso, Ronaldo? O 40 mil ingressos 48 horas antes do jogo, né? A expectativa é que o São Paulo chegue aos 50 mil, pelo menos, batendo a marca do primeiro jogo da Libertadores contra o Cobressal, né? Que o São Paulo chegue a 50 mil pessoas nessa segunda partida em casa. A partida contra o Talheres será daqui a 15 dias, né? E, de qualquer forma, o São Paulo vai ter uma semana de intervalo entre o jogo da Copa do Brasil contra o Águia e contra o Talheres. Vai ser a primeira semana cheia de trabalho do Zubeldia antes de decidir a primeira vaga ou o confronto com o Primeiro lugar. Talheres, que ele precisa ganhar o primeiro lugar da chave daqui a 15 dias. Muito bem. Esse vídeo aqui tem o apoio da KTO, hein? Dê o seu palpite na KTO, mas quando você for dar o seu, dá uma espiada no nosso Instagram, porque é lá que vamos dar a boa, a dica boa para esse jogo São Paulo e Barcelona que rola amanhã no Morumbis. Eu e o Arnaldo estaremos lá no setor Arnaldo e Tirone, como sempre. Estaremos lá, então quem for, nos encontre, converse com a gente. Use esse QR Code aí para você fazer esse palpite, use o link que está na descrição, use o cupom tricolor. Certo, Arnaldo? Certo? Amanhã, como disse o Tirone, estaremos lá no Morumbi. Isso significa que a live começa um pouquinho mais tarde do que normalmente. O jogo é às 9 horas. Então vamos tentar 11h15, não ficar Por muito aí. tempo. Voltar rápido. Você para de fazer social na saída, vamos sair rápido. Tentar começar às 23h15. Certo? Isso. Lá direto do Correremos nesse Morumbi. sentido. Exatamente. Ok? Então, ó, Baloizinho subindo. Tem dado sorte isso, ó lá. E amanhã estamos de volta. Valeu. Tchau.